começando mais um Positive Surf e ele veio, eu que falo tanto dele, Alexandre Pretão, eu digo que ele é o cara do arpoador. Eu descobri que está como vice-presidente do Favela Surf Club, mas ele é, na verdade, um dos fundadores. É o terceiro integrante do programa, porque sempre, todo programa fala dele. Todo programa você está aqui, Pretão, porque toda vez que fala do arpoador, todo mundo fala bem que eu sou do arpoador. Eu falei, Pretão me leva. Muito obrigada por estar aqui, de verdade. A gente queria agradecer essa oportunidade, a Bia, ao Chantilly, poder participar aqui, pô, muito gratificante para mim também, e poder fazer parte dessa família aí da Rádio Positiva. Pretão, eu queria começar entendendo. Quem te conhece hoje em dia, atualmente, a gente entende que tá no arpoador, tá no surf, o Pretão tá ali, é a referência para todas as escolinhas, aquela orquestra funciona muito bem. Mas eu queria entender como é que você começou no surf. Quando foi que você começou, Pretão? Cara, eu sou, na verdade, uma segunda, se não me engano, acho que é a terceira geração de surfista do Morro do Cantagalo. Então, quando eu comecei realmente a prestar atenção no surf, não diretamente no surf, a gente, como era muito próximo à praia, ali, o Morro do Cantagalo, e a gente tinha a Praia do Arpoador como referência. Isso na década de 80, início de 79, 80, 81. Então, a gente ia para a praia ali, ia com meus irmãos para a praia, e a gente não tinha acesso à prancha. Então, a gente ficava ali, como toda criança curiosa, ficava observando a galera ali do arpoador surfando, aquelas pranchas gigantescas, prancha de madeira, que eu cheguei a ver ainda as pranchas de madeira. E aí, aquela curiosidade de criança, né, cara? A gente do morro, um pedacinho de isopor, vamos dizer assim. E a gente ficava ali com a barriga toda assada, o calção lá no joelho. Aquela coisa de criança, né, cara? Meus irmãos mais velhos. E aí tinha alguns surfistas já lá no morro, que é o Saquarema, o falecido paizão, que já faleceu, e o Mangueira, que era a nossa referência dentro da comunidade. E aí a gente via essa galera surfando. E aí também a gente, criança curiosa, é aquilo, né? Mas a gente, moleque de morro, né, cara? Que a gente não perde tempo, né? Isso 7, 8 anos. A gente viu os caras perdendo a prancha, que não tinha cordinha no pé, os caras perdiam a prancha lá no fundo, até o cara nadar, chegar na prancha, cara, demorava aí uns 10, 15 minutos. Então, o que a gente fazia? Rato de praia, né? Pegava a prancha, deitava, barrigudinho, né? Barrigão, deitava na prancha, ficava em pé, pegava um monte em pé, criança, facilidade total, e aí tinha que sair correndo, porque os caras vinham atrás para dar cascudo. Aí, meu irmão, e assim a gente foi criando ali dentro do arpoador um laço com a galera que já surfava. Que eu tive privilégio, cara, assim, de ver grandes surfistas ali surfando no arpoador, Fernando Bittencourt, falecido Gironço, falecido André Pizzales, cara, gente da melhor qualidade. Ricardo Bocão, muita gente, muita gente. E é muito engraçado você contar isso, porque o arpoador é um lugar onde tem muita mistura. Você, como um menino da comunidade, e aquelas pessoas que estavam surfando com as pranchas de madeira, era a elite, era um oposto, assim, e o arpoador, hoje, para mim, quando frequento o arpoador, eu vejo essa mistura de forma muito harmônica. Sempre foi assim, Pretão? Quando você começou, era assim? Não. Tinha uma rixa, né? Na verdade, o que acontece? O surf, por ser, na época, um esporte muito elitizado, então a gente de comunidade, na verdade, não tinha nem acesso à praia. Era muito, muito escasso e, como era um esporte elitizado, então poucas pessoas tinham acesso à prancha. Então, na verdade, para a gente, sem demagogia, existia assim já o arpatagem ali no arpoador, existia a galera da rua e a galera do morro ficava mais na praia. Só que nessa época a galera do morro não se interessava muito por surf, estar na água. A galera pegava mais onda de pranonda, prancha de isopor, e aquela prancha parecia uma prancha de surf de Copacabana, nome escrito Copacabana, que tinha até uma quilha de isopor embaixo. E era uma prancha que, assim... Era de isopor, era né? de isopor. Tinha um pano em volta, Isso, né? o pano era justamente para não assar. É. E aí, acho que vinha sem pano, meu irmão, arrancava o couro. Então, na verdade, nem sempre foi esse glamour. Hoje, o arpoador está mais democrático, ele está mais família. Hoje, você tem um número de escolinha muito expressivo ali no arpoador. Assim, mas não foi bem assim, não. Foi todo um processo que foi construído para hoje a gente chegar aonde a gente estamos. E o localismo, cara? O arpoador é um lugar conhecido no Brasil inteiro pelo localismo forte. Sim. Né? Como o Quebra-Mar, o arpoador, são os dois, acho que talvez os dois principais dentro da cidade do Rio, que são os dois mais importantes, né? Como é que funciona e como é que... Eu mesmo, para te falar, estou pensando, puxando na minha cabeça, acho que eu nunca peguei onda no arpoador. Sempre fiquei meio com medo, assim, vou lá, não conheço ninguém, não sei o quê. Como é que é? Então, Chantilly, na verdade, essa herança... Agora eu vou. Então, na verdade, essa herança a gente carrega
os surfistas de antigamente, porque o arpoador, por ser um canto de pedra, canto esquerdo, ele é muito restrito. Então, quando entra as ondas, como em qualquer lugar do mundo, o arpoador não é diferente. Então, essa fama do arpoador, a galera lá no passado fez a fama. Então, assim, tem um lado bom e o lado ruim. Só que hoje o arpoador está muito mais democrático. Por qual motivo? Hoje você tem um número de escolinhas ali que hoje gera uma renda muito importante, principalmente para a galera da comunidade, mas não só da comunidade. A gente já fomenta um mercado muito intenso, que é o mercado de surfwear. Porque todo mundo que está ali fazendo aula acaba, de alguma forma ou outra, consumindo Comprando uma prancha na Galeria Riva. parafina, camisa. Então, na verdade, o arpoador ele está muito mais democrático, mesmo falando assim, o localismo ele vai existir como em qualquer lugar do mundo, e o arpoador não é diferente. Mas hoje o arpoador está muito mais democrático. Tá bom. E essas- Agora eu posso pegar onda lá. Então. Agora Agora tô liberado. todos estão convidados, mas desde que se respeite os Lógico, surfistas locais, como em lógico. qualquer lugar do mundo. Se você for no Havaí, se fala muito no arpoador, se fala muito no quebra-mar. Se você for no Havaí ou na Austrália, em qualquer lugar do mundo, lugar. existe o surfista local, existe o localismo e aquela questão de se respeitar. Hoje, eu te garanto, o que eu passei para poder surfar no arpoador, eu com certeza... Então, vamos lá. Você sofreu o localismo na Sofri. pele? Como é que foi? Sofri, cara. Não, e vou até puxar uma coisa assim mais dentro assim, da história. Não tinha muito surfista negro na tua época? Ou Não, quase, né? não. Tinha Jojó, talvez como referência. Cara, na verdade, eu na verdade, sou até uma geração antes, por incrível que pareça. Eu vi Antes o do Jojó, Jojó. antes do Jojó. Vi o Jojó ser campeão brasileiro, vi o Jojó ser competindo campeonato amor. Na verdade, já existia o Mica e o Tinguinha. Mica, de Saquarema. E o Tinguinha E o Lima, Tinguinha Lima de que São assim, Paulo. é de São Paulo. Então, assim, ali no Arpoador, você tinha poucos surfistas negros. Então, assim, tinha o Saquarema, tinha o Mangueira, tinha o falecido Black. Só que o Black, ele nunca... Que eu me lembro, eu não lembro se o Black, na época, falecido, ele morava em comunidade sempre, morou no asfalto. Então, assim, tinha alguns surfistas negros, sim, mas assim, de comunidade, na verdade, era coisa rara. E como é que foi furar essa bolha? Cara, essa foi uma construção. Assim, lógico, a gente foi ali galgando todo dia estando na praia, conversando com os locais, que existia a galera do asfalto que comandava ali, regia, vamos dizer assim, ali o arpoador, e a gente acabou, cara, assim, conquistando o espaço aos poucos. Mas, inevitavelmente, teve esse front. O que acontece? O número de surfistas no Morro do Cantagalo, ele foi crescendo, e, naturalmente, os espaços, ali o arpoador, como é um canto esquerdo, ele foi reduzindo. E aí chegou uma hora, cara, que não tinha como ter esse embate, assim, vamos dizer, um discutir com o dentro d'água, de falar, até porque todo mundo foi crescendo, ganhando corpo, virando homem, então, naturalmente, foi se respeitando também, mas não foi o mar de rosa, não, foi difícil, mas a gente foi conquistando, como em qualquer outro lugar do mundo, nosso espaço, que é de direito, que eu acho que a praia é democrática para todos. Para todo mundo. Mas como a gente falou atrás, o arpoador, como qualquer lugar do mundo, existe o respeito com os locais. Eu acho que isso aí tem que ser sempre enfatizado em qualquer lugar do mundo. Lógico que muita gente chega lá para pegar onda, às vezes toma uma dura dentro d'água, porque rema na onda do outro. Não é diferente no arpoador e não vai ser diferente em lugar nenhum do mundo. Você comentou, Pretão, que o surf era elitizado na época. E eu tenho muitas questões pessoais, porque o surf, para mim, ainda continua sendo um esporte muito elitizado. E você, no arpoador, dando aula, você dá aula para uma elite, mas, ao mesmo tempo, você está em contato com projetos, não só o Favela Surf Club, mas outros projetos que você vê. Eu queria que você falasse desse ponto do surf elitizado, porque o surf continua elitizado até hoje e é um esporte que demanda tempo de dedicação e demanda dinheiro, não é? A gente brinca que é para todo mundo, mas é para todo mundo que tem condição. Sim, Bianca. Então, assim, eu sou de uma geração, hoje, você ter acesso à prancha, principalmente a molecada de comunidade carente, hoje você tem mais facilidade, porque hoje as pessoas estão trocando de prancha. Então, essas pranchas acabam passando para nossas mãos, até porque a gente tem um projeto social. Então, a gente distribui essas pranchas para outros projetos. Que, na verdade, a gente também passou a ser referência como projeto social para outras comunidades. Então, hoje você vê o número de surfistas na Rocinha, no Recreio, você vê em Saquarema, você vê em vários picos hoje, projetos sociais, que hoje, para essas pessoas, está mais fácil. Mas, como você falou, hoje o esporte está um pouco elitizado. Ele continua elitizado, sim. Mas eu acho que o acesso ao surf hoje está mais fácil, até pelo número de escolinhas.
E assim, hoje tem uma demanda muito grande em relação à aula de surf. Hoje, na verdade, a aula de surf, hoje você vende qualidade de vida. E hoje essas pessoas estão procurando isso. E aí que tem aquela questão da empatia com um professor ou com o outro. Eu particularmente, eu viajo o mundo dando aula de surf. Então, assim, já foi para que lugar? já fui para o Havaí, já fui para Costa Rica 7 vezes, já fui para o Caraca. Panamá e em breve estou indo para Angola. Que maneiro. Sério? É. Vai dar aula lá? Vai fazer um Não, projeto? na verdade, eu vou fazer um reconhecimento do local, que é esse pico, que é um pico que, para muita gente, já existe uma pessoa que já vai lá nesse local há 10 anos, e ele desenvolve um projeto muito bacana, que é cuidar dos dentes da comunidade. Então, na verdade, ele acaba entregando algo para essas pessoas que ela não tem acesso. Então, você imagina na Angola, um dentista. E aí, na verdade, eu vou para surfar e, na verdade, também para dar palestras, porque mostrar para eles que aqui também tem a sua dificuldade. Então, falar sobre o meu projeto, falar sobre o meu projeto de vida, aonde o surf me levou e continuar me levando, que eu sempre quero mais através do esporte. Então, cara, eu acho assim, é uma troca o tempo inteiro. E essa questão do esporte hoje estar elitizado, porque essa geração hoje, você fazer uma aula de surf não é barato. Mas eu acho assim, se as pessoas procurarem direitinho, eu acho que em alguns lugares tem projetos sociais que dão esse suporte para as pessoas que não têm acesso. E eu dou aula para muita gente que às vezes mora até no asfalto e às vezes não tem condições de pagar aula de surf. E a gente vai lá e, cara, vamos lá, esse é um sonho da pessoa, a gente, de alguma forma, a gente contribui. Que eu sei a dificuldade que é você querer praticar uma atividade e você não ter acesso. Então eu tenho essa facilidade de entender e botar a pessoa no esporte. Porque às vezes o garoto mora no asfalto, mas ele é filho do porteiro. Sim. Né? Ali em Ipanema tem muito prédio que o porteiro mora no prédio, ou seja, um PIB altíssimo no segundo, terceiro andar, e no térreo é um cara que ganha um salário mínimo, 2 no máximo, né? Cara, é impressionante o que você está falando também, que é muito legal. Pós a pandemia, aconteceu muito das pessoas que têm 3, 4 filhos, mesmo com uma situação um pouco confortável, perdeu o poder aquisitivo, teve pais que já chegaram na cara, não tenho condições de pagar para os 3. Pô, só consigo pagar para 1, para 2. Tem como... A gente, cara, a criança não vai deixar de surfar. Então, assim, esse lance dos filhos porteiro, não só porteiro. Assim, a gente atende desde o porteiro ao cara que mora na Vera Soto, o cara que mora em vários condomínios ali na Zona Sul, cara, que a gente não tem esse problema em relação a isso, ou inserir essas pessoas dentro do esporte. Principalmente o surf, que ele é muito democrático. E eu brinco que a gente tem o quadro chamado Surfista de Terno, que eu já conversei com você, dentro d'água, que a gente pega exatamente isso, os benefícios do surf além do esporte. E acaba que profissionais dos mais variados segmentos encontram no surf a sua paixão, o momento que você cuida da vida, que você cuida da mente, que você cuida do corpo, que você vai muito além. E você tem o outro lado, porque você é o professor de muitas dessas pessoas que, assim, estão lá todos os dias com um sorriso no rosto e falam, cara, isso mudou a minha vida. Eu queria que você contasse esse outro lado, né? Porque você acaba sendo o caminho de mudança. Cara, eu tenho uma história muito legal até com essa pessoa que eu vou viajar agora, que a gente sempre viaja, a Bel Lacerda. Quando ela chegou para mim, ela chegou vários problemas de cabeça, família, pessoal. E aí, o ex-esposo dela, que trouxe ela para fazer uma aula comigo, ela fez uma aula, gostou, e a gente teve uma conexão, cara, assim, surreal. E ela começou a fazer aula comigo, e aí ela começou a contar um pouco da vida dela, como o surf mudou a vida dela. E hoje, cara, ela tá morando em Tamambuca, tá com uma pousada. Legal. E, cara, a vida dela virou avesso, mas de uma forma positiva, indescritível, poder fazer parte desse momento da vida das pessoas. E aumentou muito depois da pandemia essa conscientização do quanto é importante você buscar algo que faça bem não só para o corpo, mas também para a mente. Você sente essa diferença, Pretão, ou não? Mudou muito. Hoje a demanda, nessa questão, aquilo que eu falei em relação ao surf, ele oferece não só ficar em pé na prancha, vai muito mais além mentalmente, porque as pessoas, após a pandemia, as pessoas ficaram muito reclusas durante 2 anos. Então, assim, apareceu pessoas que não tinham problema de depressão, apareceu pessoas que tinham problema, aumentou, crianças principalmente, com ansiedade, ficaram 2 anos praticamente isolados. Então, assim, cara, em relação ao poder do surf na vida dessas pessoas, eu te garanto assim... Porque diferente, desculpa te interromper, mas diferente de você ir para uma academia malhar, que é maravilhoso, que é legal pra caramba, mas não é só isso. Você vai malhar e você vai estar na natureza, você vai ter a água
né? Tem as propriedades da água, né? Principalmente a água do Sim. mar, no teu corpo inteiro. Você vai tomar teu caldinho ali, vai se sentir indefeso em relação à natureza, vai ver que tu não é nada, né? Que aí você realmente você faz o trabalho. Quando a gente já falou aqui 1000 vezes, quando você senta ali atrás no outside e fica batendo papo, né? Você não tá É nem pegando terapia. onda, né? A terapia total, né, É cara? uma terapia e é muito legal isso que você está falando, cara, porque assim, as pessoas até às vezes brincam comigo, cara, acho que você, em outro momento na sua vida, você foi psicólogo, porque você acaba absorvendo informações, as derrotas, a alegria, as pessoas acabam dividindo os momentos bons e ruins da vida e a gente acaba de alguma forma, fala uma palavrinha que para aquela pessoa naquele exato momento é uma virada de chave. E aí, é o que você falou, quando a gente senta lá no fundo, cara, você vê aquele visual, a pessoa sai dali com a bateria carregada e a gratidão pro resto da vida. Exatamente. E as escolinhas no Arpoador, como é que virou? Como é que foi esse crescimento? Porque eu acho que quando eu olho para o Arpoador, eu sempre vejo a quantidade de escolinhas, a quantidade de movimentação das pessoas ali, todo mundo mega feliz, sempre alegre. Mas é uma movimentação, são várias escolinhas. Como é que começou? Então, na verdade, é o que a gente acabou de falar aqui. A pandemia, muita gente ficou desempregada, muita gente ali na nossa comunidade surfava. Então, na verdade, tinha um número muito reduzido de escolinha. Após a pandemia, aconteceu esse boom das escolinhas. E a partir daí, todo esse movimento e a demanda de aula de surf, gente, é absurda. Não para de chegar pessoas para fazer aula de surf. Isso eu estou falando, isso capital. Eu não vou nem falar os turistas e as pessoas flutuantes, que vai lá, faz uma aula e vai embora. Então, sim, a demanda e a procura está muito grande. Eu acho que ali atende a todos, mesmo sendo um canto de pedra, muito restrito, mas aquele ditado, né? A gente fica igual guarda de trânsito, um vai para um lado, outro vai para o outro. Acidente acontece, é inevitável. Como acontece na Califórnia, no Havaí. Mas, cara, assim, entre mortos e feridos, no final, o saldo é sempre positivo. E as pessoas acabam voltando para fazer aula no Arpoador. Então, assim, lógico, não comporta mais escolinha no Arpoador. Não tem mais. Quantas escolinhas tem no Arpoador hoje em dia, você sabe? Cara, hoje, eu acho que tem 12 ou 15 escolinhas. Hoje as escolinhas estão regulamentadas pela prefeitura, não é isso? Pelo que eu soube. Então todas têm alvará, não é isso? Isso. Tem que ter alvará. E vem cá, puxando para a ONG também. O surf mudou a tua vida. E de quem mais, assim, qual o caso que você pode contar? Tem do Naman, que é um caso clássico, né? Que mudou a vida dele num certo período, né? Num certo período, que fez uma mudança de levar o cara para o Havaí e tal. Pode contar essa história. Mas de qual foi assim, o talento ou os nomes que você pode falar para a gente que realmente mudaram, que saíram do crime, que trocaram uma vida errada por uma vida com trabalho, com tudo isso? Cara, é muito legal essa pergunta sua, que é muito importante. Para algumas pessoas, o surf acaba sendo uma diversão, acaba sendo um momento de lazer. Mas para a gente que mora na comunidade, o surf, para a gente, caiu como uma luva. Porque através do nosso projeto lá, que na verdade era um antigo Surf Favela, depois mudou para o Favela Surf Club, cara, a gente interferiu na vida de muitos jovens e de muitas meninas. Por qual motivo através do esporte? Porque o nosso objetivo na nossa comunidade, não na nossa, o nosso dilema é sempre esse. Você formar um atleta não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é formar um cidadão. Isso aí. O atleta é consequência. E aí você me fez uma pergunta que é muito pertinente em relação... Me conta um caso. Eu não posso te contar um caso. Tem trocentos casos. O exemplo clássico é o número de escolinha no Arpoador. A maioria daqueles garotos que estão ali, legal, alguns deles passaram pelo projeto Favela Surf Club. E alguns deles, de alguma forma, a gente serviu de inspiração. E hoje você vê aquela quantidade de garotos, homens que estão vivendo do surf, podendo dar aula, podendo sustentar suas famílias e ter uma vida digna através do esporte, eu acho assim, é muito positivo. Mas eu posso te contar assim, um caso clássico. A gente hoje tem o Anderson Pikachu. O Anderson, mas todo mundo conhece que ele é um Pikachu, é um surfista profissional, potencial de estar na etapa de elite, mas como a gente sabe, a gente tem um Brasil, continua aquele apartheid em relação a grandes empresas, de não patrocinar um negro. Você vê um monte de surfistas femininas aí, negras, sem patrocínio, você vê surfistas negros sem patrocínios, e às vezes tem surfistas que não surfam nem tanto, mas por causa da cor, da pele, por causa do olho, por causa do cabelo, tem grande patrocínio. Mas esse é o nosso Brasil, que a gente, de alguma forma, tenta mudar, mas a gente continua ali na resistência, acreditando que a gente tem grandes talentos negros
dentro do cenário brasileiro, carioca, sem patrocínio. O surf entrando para a Olimpíada, você acha que isso despiorou? Não vou dizer que melhorou, despiorou? Tipo, você tem uma melhora pequena, pelo menos? Cara, eu sou suspeito de falar em relação que eu fui uma pessoa, dentro desse cenário carioca, fui uma pessoa muito resiliente em relação ao surf para a Olimpíada. Nos meus últimos 20 anos, nos meus últimos 20 anos, eu trabalhei intensamente para grandes eventos aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Arpoador. Na década de 90, todos os grandes eventos que teve no Arpoador, eu fui um dos organizadores. Então, assim, eu contribuí diretamente para hoje o esporte virar olímpico. Detalhe, pessoas, é a pessoa da comunidade que enfrentou muita dificuldade, mas sempre acreditando que o esporte ia virar olímpico. Eu fui uma dessas pessoas que trabalhei muito intensamente nos bastidores. Eu fui um dos diretores da Federação de Surf do Rio de Janeiro, na última gestão passada, que hoje o Guilherme é o presidente, e trabalhei muito nos bastidores. Então, assim, eu tenho uma contribuição muito grande no esporte brasileiro, diretamente, sem pudor nenhum de falar isso. E você acha que mudou, que melhorou, pelo menos? A imagem do surf mudou para melhor, porque o surf, como a gente sabe, ele sempre foi taxado, esporte de vagabundo, de maconheiro, só que hoje os pais, as mães perceberam que ali tem um caminho. Hoje você tem patrocínio, vamos dizer assim, alguns atletas aí hoje, os pais com uma condição muito boa. Eu fico feliz que esses atletas tenham essa condição, que os pais dão essa condição de investir na carreira dos filhos, que não é barato ser um surfista profissional, ser um surfista de elite, porque as pessoas criam um glamour em relação ao surf, mas o surf, às vezes, dependendo de esportes olímpicos, eu te falo de cadeira que é um dos esportes mais caros. Você tem que viajar muito, né? Cara, eu tive uma história muito engraçada, um pessoal do Flamengo me procurou para montar um projeto. E, cara, ao destino da vida. Eles me perguntaram sobre se eu tinha como indicar um atleta. E, maior coincidência, o João, que era um garoto que estava despontando, e aí eles foram fazendo a conta de quanto custava para bancar o João. E, no final das contas, isso é mais caro do que você pegar o time inteiro de futebol de areia do Flamengo e patrocinar durante um ano. Caramba. Aí eles não entenderam essa matemática. Eu falei, para você ter um atleta de elite, isso antes dele explodir agora, antes dele aparecer, que até antes do Pinga ser o tour manager dele, essas coisas todas, então, na verdade... Você está falando do João Chanca. João Chanca. E aí eles tomaram esse susto. Então, assim, o surf não é tão barato. Hoje você vê essa galera ali arrebentando e a gente ter esse prazer de ver o surf lá na ponta, ganhando medalhas, cara, para mim é gratificante e não é barato, galera. Porque você correr um circuito mundial, cara, são algumas centenas de milhares de dólares, né? Cara, eu vou te falar, acho que a segunda divisão, acho que por baixo aí você deve gastar, vou botar uns 200 mil ou mais, 200 mil reais ou mais. Isso é a segunda divisão. Mas também... Só de custo. Fora a vida do garoto, pode pagar, exatamente. Então. Que você botar na ponta do lado, você tem que ter personal, você tem que ter todo um aparato por trás para o atleta poder chegar, tentar chegar. Isso não é garantido. Esse investimento não é garantido que ele vai chegar. Igual falta ele tem 300. Falta uma onda no final da bateria, acabou. O cara perde tudo ali, né? Que às vezes o nego não entra por um décimo. Isso acontece direto. Uma bateria ficou fora. Mas vamos falar do Favela Surf Clube. Queria que você contasse, que eu fui pesquisar, na verdade, começou em 1988. Eu falei, como assim, gente? Que o Favela Surf Clube tem tudo isso. Caraca. Cara, essa é uma história muito engraçada. Eu era locutor. Não, Chantilly, por várias vezes você já falou meu nome em competição, Chantilly. Não é mesmo? Eu já corri o circuito Limão Brahma. O primeiro Big Wave, Clark Fon, que teve na Niterói. Caramba, verdade. Chantilly, circuito Tô rodado, hein, galera? A última etapa do circuito Company que teve na Prainha, uma gigantesca, eu não sei se era você que estava na locução, gigantesco, vinha as ondas fechando a Bahia, a Prainha. Eu me lembro do o último ano do circuito Company. Na Prainha, eu lembro. Eu estava no Company. Eu acho que estava. Acho que era o Jax, que era o cara que organizava. Era o Jax. Era esse, cara? Jackson Boia. Jackson Boia. Jackson Boia. Tá vivo ainda, gente. Ele tá vivo. Tá vivo. Jackson Boia, que figura, gente. Muito tempo isso. Muito, muito. Eu me lembro uma vez também, sabe onde é que eu fiz locução? No dia que o Ayrton Senna morreu. 1994, se eu não estou enganado. Vendo a corrida. Foi no campeonato na Prainha, C-Club na Prainha. C-Club.
Ciclub na prainha. A gente estava lá na prainha, não sei o que, daqui a pouco vem a informação. O cara da ambulância estava ouvindo, sei lá, no rádio, que não tinha celular, não tinha essas coisas todas. E o cara fala, cara, teve um acidente. Aí o campeonato ficou meio assim, eu era locutor, né? Eu fiquei impactado. E aí, será? Eu estava vendo a corrida. Eu tava vendo. Tem muita coisa. Desculpa, fala aí. Vamos lá, vamos contar da criação do Favela Surf Clube. Então, na verdade, Favela Surf Clube primeiro começou com um grupo de surfistas da comunidade, do Cantagalo. E aí a gente viu ali, na verdade, quem começou esse movimento de fazer o campeonato foi um dos pioneiros do surf, o Celso Saquarema, que hoje é voador de voo duplo, em São Conrado. E aí a gente viu que ali tinha um número muito grande de surfista no Cantagalo. Aí o Saquarema, a gente conversando, falei, cara, o que você acha da gente reunir a galera e fazer um campeonato de surf no Arpoador? Pô, mas aí vai dar maior trabalho, pô, tem que fazer um monte de coisa, como é que vai ser a inscrição? Na época era 5 cruzeiros. E aí a gente, beleza, fomos arrecadando, aí fizemos o campeonato. Na verdade, a gente começou o campeonato no Arpoador, não tinha, primeiro campeonato do Cantagalo, de surf. A gente fez o primeiro campeonato, a gente começou na praia do Arpoador, não tinha autorização, claro. E aí, como alguns de nós já competia, e aí a gente chamou um amigo ou outro ali para julgar, no Amor, e aí o que aconteceu? Aí chegou os policiais, ó, gente, vocês não podem ficar aqui porque na época era no verão, a gente estava marolinha, e aí ele falou assim, cara, vocês têm que ir mais pro meio da praia. E a gente começou o campeonato no Arpoador, quando deu 9 horas, 10 horas, a gente teve que sair do Arpoador, levar barraca, tudo, pro posto 8. A gente começou no Arpoador, terminamos o campeonato no posto 8. E a partir daí a gente falou assim, cara, a gente tem que se organizar mais. Por qual motivo? Cara, não existe uma associação de surf do Arpoador, que é a antiga área. Pô, a gente pode fazer a associação de surfistas do Morro do Cantagalo. A gente, pô, porque o número de surfistas no Cantagalo sempre foi maior do que o Pavão e Pavãozinho. Sim. Então, na verdade, a gente começou todo esse movimento de surfistas de comunidade. Até por causa do Arpoador. E a gente, beleza, pô, vamos... Aí a gente sentou, que a gente sempre se reunia final da tarde lá na nossa comunidade, no morro, e a gente sentado tomando sol em cima do muro. Pô, cara, a gente tinha que montar uma associação. Pô, vamos botar um nome. Aí fala daqui, fala dali. Inclusive, a gente fez até um evento com o pessoal da Califórnia, que veio um pessoal de uma associação, e eles queriam fazer um evento, aí fez um evento conosco, e era, não lembro agora o nome, mas era Clube Alguma Coisa. Beleza, vamos inventar, vamos botar um nome. Cara, o que a gente acha de botar favela, surf favela, favela, surf, aí esse nome, surf favela. A partir daí, a gente começou a se organizar. E para as competições, a gente recebia também muita doação, na verdade, doação não, convite para as competições. Por ser uma comunidade na Zona Sul e ter bons surfistas, alguns organizadores falaram, cara, a gente tem que dar inscrição para esses garotos para poder até movimentar o surf na comunidade. E com isso a gente foi indo para as competições, se destacando naturalmente. A gente já teve o Ademilson Bochecha, que foi campeão brasileiro. Pô, a gente teve o Chola, teve o Ju, teve o Rogério. A gente teve um grande surfista de competição. E daí, pô, agora falta o quê, gente? O Surf Favela. E aí começou todo o movimento de a gente se organizar. A partir de 1988. Nem se falava em projeto social. É verdade. ONG, nada disso. Não se falava. E a partir daí, teve uma pessoa do asfalto que falou, cara, na verdade vocês têm que se legalizar. Mas em que sentido? Como a gente não tinha acesso às informações, a gente fazia mais por amor e da nossa maneira. E a partir daí, o Vanderlei, na época, a gente colocou ele como presidente do Surf Favela, e aí começou todo o movimento de se organizar. E a partir daí a gente, na verdade, se organizou como uma associação de surf. E a gente acabou se filiando à Federação de Surf. Legal. Então, assim, e a partir daí começou todo esse trabalho dentro da nossa comunidade. E aí a gente também acabou sendo inspiração para outros projetos. Pô, como é que essa galera do humor começou a se organizar? Como é que se faz? Inclusive agora, até alguns projetos hoje que é gigantesco. Quando se fala em projetos sociais, a gente até brinca. E lá na nossa comunidade a gente é muito forte, muito ativo nessa questão de projetos sociais. Não tem só o surf, tem muita coisa lá dentro. E o Surf Favela foi galgando seus degraus através do surf. E com isso, a gente também foi arrastando uma multidão de pessoas para praticar o surf no Arpoador através do Surf Favela. E aí, depois de uma mudança, saiu o presidente Vanderlei, aí entrou um novo nome. Porque a gente achou que aquele nome ali, Surf Favela,
poderia, de alguma forma, teve umas mudanças, a gente, cara, vamos mudar um pouco o nome. E como a gente tinha feito essa competição com o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal da Califórnia, e a gente se ligou assim, mas por que é clube? E a gente começou a entender, porque dentro do clube você poderia ter várias atividades esportivas. E aí a gente, num bate-papo, lá no morro, sentado, conversando, tipo, pô, cara, por que a gente não bota a Favela Surf Clube? Porque a gente pode, dentro desse clube, a gente pode colocar outras atividades além do surf. Então a gente não fica só limitado. Então, a partir daí, surgiu o Favela Surf Clube. Vocês têm pretensão de atuar no skate ou não? Cara, assim, a nossa demanda, o nosso foco é o surf, mas nada impede o seu Mas Favela hoje já tem uma associação de skate lá em Lá na Cantagalo, nossa não? comunidade, não. Não, porque a gente não tem um número expressivo de skatista. A gente, o surfista, naturalmente, lá na nossa comunidade, a gente passa mais tempo na água do que andando de skate. Porque Cara, normalmente... vocês têm uma das piscinas mais lindas do Rio de Janeiro, do Brasil, né? O Lá no Boa Cantagalo, ali no ali. parque. Ali em Não, cima. lá no Não, lá em Brizolão, cima. lá na sede. No Brizolão. Lá em cima, mas assim, a Sem vista... contar que o visual... Não, o É, visual não, a é vista é- ridículo, né? É, assim, ridículo. Mas você sabe que poucas pessoas sabem daquela piscina. Tá vendo? A gente, há um tempo atrás, a gente teve Tem a quadra e tem a Isso. piscina. a gente, na verdade, teve uma briga muito intensa na época com a gestão passada que tinha lá, que a comunidade não usava a piscina. Absurdo. Era restrito, mas aí a gente brigamos judicialmente, que poucas pessoas que não sabiam que o gestor daquele espaço era o Viva Rio. Aham. E depois, juridicamente, um amigo meu entrou com uma ação contra o Viva Rio, na verdade, contra o Criança Esperança, que a gente achava que o gestor do espaço era o Criança Esperança. Era o Viva Rio. E aí depois a gente descobriu que o gestor do espaço era o Viva Rio. Gente, Viva Rio não queria liberar nenhum elevador. Cara, mas aí a gente, judicialmente, a gente conseguiu e a gente, junto da Associação de Moradores, a gente começou a realmente brigar pelos direitos da comunidade, porque eu acho que aquela piscina ali, ela ficar fechada há muitos anos, ela ficou fechada nas férias para as crianças. Era só usada quando tinha atividade do Criança Esperança. E era uma coisa, contando, o nego não acredita, mas é coisa de bastidores, era surreal. Uma piscina linda. Não, e sem contar o seguinte, você tem a quadra do lado dessa piscina, Sim. tá abandonada. A última vez que eu fui estava abandonada. Não sei Então, se não, foi a reformada. quadra foi reformada. Foi reformada A quadra foi reformada justamente pela demanda das crianças da comunidade. Por quê? A gente começou a ter um entendimento porque a quadra só podia ser usada em benefício de algumas pessoas, mas que, na verdade, a quadra era da comunidade. E a partir daí a associação ela ficou ativa excessivamente em cima do Viva Rio, e com muita pressão eles conseguiram liberar a quadra. Lógico, existem as suas demandas em relação à quadra. Já que a gente usa, mesmo sendo a comunidade, vocês têm que manter a quadra limpa. Sim, lógico. E hoje a quadra recebeu uma reforma gigantesca e a comunidade mantém a quadra Reformaram limpa. o prédio todo ali, né? Aquela área toda eles reformaram. Na verdade, tem um projeto agora do governo do Estado, porque aquele prédio ele é gerenciado pelo governo do Estado. Isso. E tem um orçamento de que eles vão reformar todo aquele prédio externamente e internamente. Algumas salas já estão sendo reformadas. Eu sei que eles já reformaram. Gente, eu trabalhei lá há muito tempo, né? Ali no Cantagalo, né? Sim. Naquela área. Então, por isso que eu conheço. E eles reformaram ali o teatro, né? Sim, o teatro, sim, a sim. sala do teatro. A piscina eu vi que tinham reformado, estavam reformando aquela área toda ali. E a quadra. E a quadra também, né? É porque vai ter algumas mudanças internamente dentro do prédio. Eles vão fazer algumas obras e lá tem um colégio público. Internamente, eu acho, eu posso estar, de repente, falando até uma besteira aqui, mas eu acho que internamente, por ser um colégio que a prefeitura tem lá dentro, eu acho que internamente a obra é da prefeitura, Entendi. externamente é do governo do Estado. Não, agora, só voltando à quadra. A quadra, gente, eu sempre olhava aquela quadra quando estava abandonada e falava assim, cara, o que é... Só para vocês entenderem, é uma quadra no morro, lá em cima, com o visual todo limpo, assim, sem nada na frente, só os prédios lá embaixo, da Lagoa Rodrigo de Freitas inteira. Ou seja, para você gravar um comercial da Nike ali... Você falou interessante o que você falou em relação à propaganda da Nike, e a gente teve um contrato Favela Surf Clube durante 5 anos com a Nike. E uma das coisas que foi muito legal nessa parceria com a Nike, que ela nunca se preocupou em querer divulgar essa parceria conosco. Que, na verdade, a ideia deles era impactar diretamente nas nossas vidas, financeiramente. A gente tinha um orçamento muito bom e a gente conseguiu entregar o que foi combinado com eles, e através dessa parceria, que foi um contrato de 5 anos, a gente mudou a vida de muita... Principalmente, vamos só fazer uma observação, 2 professores que davam aula para as crianças e diretamente para as crianças. Inclusive, teve até um atleta nosso
que a Nike queria patrocinar ele e ele, por motivo dele, ele não quis. E detalhe, não foi qualquer pessoa que foi falar com ele, não. Foi o diretor da América Latina da Nike e o diretor de marketing da Nike no Brasil. Foi na casa dos pais. Caramba. Na época, ele jogou uma oportunidade fora, que ele poderia, de alguma forma, depois de um tempo, ele entendeu a importância, que ele poderia ter abrido porta para outros garotos, através desse patrocínio que a Nike queria dar para ele. Isso, quando você fala, né, eu trabalho também com projeto social, eu discordo desse ponto de vista quando o pessoal fala, não, mas eu quero participar, mas não quero que ninguém saiba. Eu falei, mas por quê? Por que você não pode ninguém saber? Ah, não, porque não quero promover. Não, porque é o seguinte, você não está promovendo a pessoa que está patrocinando só. Não. Você está promovendo também o projeto, que o projeto vai arrecadar mais patrocinadores e vai crescer. Sim. Se uma empresa como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, sabe que a Nike está investindo num projeto desse, e esse projeto tem visibilidade, o diretor de marketing fala, pô, cara, eu quero investir nisso aqui também, porque tem a Nike, então o negócio é bom. E isso, às vezes, é um erro de algumas empresas. Hoje em dia não existe muito isso, porque hoje todo mundo que investe, quase todo mundo que investe, tem um retorno de mídia também. E é importante que outras grandes marcas saibam que alguma grande marca está investindo, para que ela queira botar. Porque onde tem uma marca grande, opa, o negócio é sério. Então, eu vou botar ali. Chantilly, o mais engraçado nessa história dessa parceria com a Nike, eu convivi com essas pessoas. Ia no escritório deles ali em Ipanema, convivia, o Max, que era o diretor da Nike da América Latina, eu frequentei a casa dele, do João, que era o braço direito dele aqui no Rio, na verdade no Brasil. Então, na verdade, a leitura que eles tinham em relação aos projetos sociais no Brasil era super interessante. Qual era o objetivo deles? Por que eu te falo isso? Porque eu conversei muito, tanto com o João quanto com o Max, que na época era o diretor da Nike na América Latina. O propósito deles em relação a apoiar o Favela Surf Club, na verdade, não era nem eles ficar preocupados com a visibilidade. É o impacto que ele causava diretamente com o patrocínio dele naquela comunidade, naquela localidade, financeiramente. E não só isso, e a visibilidade que ele tinha, que ele não se preocupava em divulgar essa parceria, para ele era mais importante as pessoas na praia ver a coisa acontecer. E as pessoas muitas das vezes chegavam para a gente, cara, como é que vocês conseguiram esse patrocínio da Nike? A gente tinha que parar, explicar, conversar. E o mais interessante é que por várias vezes, antes de eu conhecer o Max, tentaram vender o Favela Surf Club para ele, agências. Uhum. Que, na verdade, como a Bianca falou, a aula de surf, o arpoador, o mar, trouxe o Max para a gente de uma forma tão natural que ele acabou fazendo aula comigo e a gente começou a interagir dentro d'água, que eu conheci ele através do João, que eu dei aula para a esposa do João, e ela vendo ali a gente com um projeto, dando aula, ela achava como a gente não tinha patrocínio. E aí a partir começou todo um movimento natural. Natural, sim. E aí o que foi acontecendo? O próprio Max falou, cara, eu já ouvi falar desse teu projeto, agências já nos procuraram para poder, até porque a gente também estava procurando projetos sociais. E a coincidência do mundo, você está me dando aula. E o legal dessa história é que hoje eu patrocino vocês sem ter uma agência. Então o patrocínio era direto conosco, não tinha intermediário. E a gente tinha que entregar o que foi combinado. A gente tinha um orçamento muito bom e a gente entregou a prestação de conta, assim, de uma forma excepcional, e ao mesmo tempo ele surpreendeu com essa capacidade de organização que a gente teve, que algumas das vezes eles tiveram algumas decepções com alguns projetos que prometeram fundos imundos, não cumpriu, e a gente ali pequenininho, dentro da comunidade, a gente entregou com excelência. E o impacto foi muito positivo na nossa comunidade com a Nike. E falando do projeto, eu acho que o Favela Surf Club alcançou um patamar muito grande com o Naaman, quando foi Luciano Huck, não foi? O caldeirão do Huck levou para surfar com Kelly Slater. Eu me lembro que eu estava aleatória, assim, eu falei, caracoles, o cara saiu do Cantagalo, tá indo pro Havaí surfar com Kelly Slater. E aí chega num outro patamar, e aí eu acho que chega nisso que o Chante falou, tipo, aí todo mundo quer, né? Tipo, tá brilhando, eu quero, também quero entrar. E aí é o cuidado que eu acho que você tem, essa sabedoria, porque você é muito observador, tipo, não tem uma pessoa que se fala, eu sei quem é, eu sei qual é a intenção, eu vou cozinhar aqui, mas eu imagino que você teve esse trabalho também depois desse momento. Então, na verdade, quando a gente teve essa visibilidade através do programa do Luciano Huck, na verdade a gente foi o primeiro projeto social no Brasil a ser reformado. Então, a partir daí, várias ideias surgiu. E aí, estava tendo um campeonato no Arpoador, acho que se não me engano era o WQS, que estava tendo no Arpoador, e maior coincidência, o Kelly Slater estava, que acho que era 5 estrelas, ele estava no Arpoador,
E aí o Luciano estava muito próximo do Kelly Slater, e aí surgiu essa oportunidade de fazer esse programa, primeiro projeto social, e aí o Kelly Slater, coincidência ou não, como eu estava organizando esse campeonato, eu estava ali, na época, o Pio Pereira, era o tour manager da Quicksilver, e aí o Pio estava assessorando ele, eu estava dentro do parque, aí o Pio me chamou, pô, Pretão, eu tô com uma amiga aqui do lado e, pô, eu tô querendo sair com o cara, eu não consigo. Mas a última coisa que eu ia imaginar era o Slater, que ele tava com o chapéu e com a toalha tampando o rosto, aí quando eu falei, pô, o Slater que tá aqui, já final de tarde, e aí eu falei, Pio, pode mandar ele tirar o boné, porque do jeito que tá aqui a praia, a última coisa que você vai ver é nego achar que ele é o Kelly Slater que tá aqui essa hora, 6 horas, 5 e pouca da tarde, e aí passou um rapaz, olhou e fez a pergunta, esse rapaz está passando o Kelly Slater? Aí eu falei, o que você acha? O cara ficou na dúvida, que ele não estava acreditando. Aí acabou o Slater indo embora, o cara ficou na dúvida, mas na verdade era o Slater. Então, e aí, a partir daí, teve essa relação do Luciano Huck com o Kelly Slater, e aí teve essa junção de levar o Naman para o Havaí, conhecer o Kelly Slater, cara, foi assim uma junção muito boa para o projeto, deu uma visibilidade muito importante para o projeto Favela Surf Club. Boa. Ele foi para o Havaí, surfou, voltou, virou matéria. Isso. Deu uma mudada na vida. E quando muda a vida não é só do garoto, né? É da família, né? Sim, não, toda, com certeza. Né? Impactou diretamente na família dele e de outras crianças também dentro da comunidade. Essa visibilidade que ele teve, ter ido para o Havaí através do projeto, foi muito positivo, muito legal. Porque você dá um outro tipo de exemplo dentro de um lugar que o exemplo, às vezes, não é tão bom assim, né? Não. Onde o exemplo de sucesso entre os amigos, às vezes, não é tão legal, né? Às vezes não, geralmente, infelizmente, é assim. E aí, quando você traz um outro lado, que é o surf, do esporte, de ser um cara, um advogado, um médico, ou o que for, né, que tem sucesso e consegue mudar de vida sem ser com um lado que está ali à disposição, que está mais fácil, né, do que o outro lado, do que esse lado, aí realmente é uma opção que você dá abre a cabeça de uma molecada muito grande, né, cara? Sim, e, cara, o surf na nossa comunidade, ele pulsa tão forte que, assim, lá hoje você tem campeões de outras modalidades esportivas. Lá a gente tem campeão, tricampeão, 10 tem vezes. Boxe lá também, que é fortíssimo, né? O boxe, não, Cláudio Coelho, É. a Nobre Arte, tem lá as academias de jiu-jitsu do Fernando Tererê, que é meu primo. Tem muita gente muito intensa lá, praticando esporte, dando chance através de outras atividades esportivas, não só esporte, mas culturalmente também. A gente tem tudo isso lá pulsando diariamente dentro da nossa comunidade, e o legal é isso, que você está tendo um retorno direto, que você vê o impacto que causa na vida das pessoas que estão lá, não só de lá, porque também vem muita gente de fora, de outras comunidades, para poder estar inserida dentro do esporte na nossa comunidade, porque, cara, é muito intenso lá o Cantagalo, assim, em termos esportivo. Ele pulsa atividade esportiva a noite toda, o dia inteiro. Se você quer jogar bola, tem futebol, se você quer academia. Zumba lá embaixo para jogar para as mulheres. Muita coisa, muita atividade acontecendo paralelo ao surf. E a gente fica feliz porque a gente plantou essa semente lá atrás. É verdade. Ninguém acreditava hoje a quantidade de modalidade que você tem dentro de uma comunidade muito intensa, e você tem várias atividades que hoje são olímpicas. Dentro do Cantagalo. 36 anos atrás, né? Caramba. Cara, quando a gente entrou para dentro daquele espaço ali, que hoje é o colégio, hoje é o Brizolão, que todo mundo conhece, o CEP de Ipanema, quando a gente entrou ali, aquilo ali era deserto. Imagina, um grupo de moleques entrando para um lugar que só tinha mato, só tinha aquele esqueleto, vamos montar uma salinha aqui, e hoje a gente olhar aquilo tudo ali, ver aquilo tudo pulsando, a quantidade de pessoas empregadas, a quantidade de pessoas vivendo do esporte. Às vezes eu passo, eu até me belisco, às vezes, quando eu vejo a quantidade de pessoas ali dentro trabalhando diretamente, as pessoas não têm noção da ligação que a gente tem com aquele espaço ali. E para quem não é do Rio de Janeiro, só para colocar assim, para entender um pouco o que é isso, isso era um prédio, que se eu estiver errado você me corrige, que ia ser um cassino. Era um cassino, né? Era um cassino, ou seja, foi construído para ser um cassino nos anos 60, no Rio de Janeiro, só que na Lagoa, em Ipanema, entre Ipanema e a Lagoa. Cravado ali na Zona Sul. Cravado assim, PIB altíssimo, ou seja, todo mundo rico ali em volta, ali naquela época já era um lugar de rico, né, óbvio. Ou seja, foi construído um cassino no alto de um morro maravilhoso, com uma vista deslumbrante, como eu falei antes aqui.
Ou seja, e aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, as favelas foram acontecendo no Rio de Janeiro, foram tomando os morros, né, os lugares mais altos, que, entre aspas, eram os mais baratos, que eram os que não tinham coisa. Então as pessoas foram tomando aquilo ali se tornou um morro, se tornou uma favela. E esse prédio, óbvio, não aconteceu. Esse cassino não aconteceu e ficou abandonado. Até que nos anos 80, 80 e pouco, o Brizola, que foi o governador do Rio de Janeiro, tomou aquele espaço que estava fechado, tomou para o estado do Rio de Janeiro e transformou em escola, tal, e aí vocês começaram. Que é uma história muito legal, assim, com o Brizola, com o falecido Brizola e com o Darcy Ribeiro, que foi idealizador dos projetos das CIEP. escolas CIEP. Na verdade, ali foi o primeiro CIEP. Ah, ali foi o primeiro? Ali foi o primeiro modelo. Ah, não sabia. Então, na verdade, aí tiveram que abrir uma estrada por dentro da comunidade para poder as pessoas terem acesso, até para poder chegar aos mantimentos para escolas. Então, aquele ali foi o primeiro CIEP. Eu acho que eu particularmente, que vivenciei aquilo ali. E hoje eu vejo as escolas, nego inventando escola modelo, de tudo quanto é jeito aí, mas que, na verdade, no final não tem objetivo nenhum. O objetivo é de construir. Mas eu acho que se pegar esse modelo de escola do CIEP, as crianças entrar às 7 horas da manhã e sair 5 horas da tarde, eu acho que com certeza isso ia fazer uma diferença muito grande na nossa sociedade. Porque quem estudou no CIEP sabe o que eu estou falando. Deixar o filho 7 horas da manhã, poder pegar 5 horas da tarde, e você ter várias atividades acadêmicas ali, você ter aula de música, de desenho, de arte, era o que tinha, gente. E hoje em dia o que eu mais vejo aí, que eu trabalho também com política, eu vejo os políticos, o nosso secretário de Educação criando JETA, GITO, Egito, mas que na verdade é o básico. Se você for ver a quantidade de CIEPs que estão largados aí, que estão abandonados e as pessoas ainda querem construir mais escola. É só pegar o que já tem de modelo e o que é mais importante é dar valor aos professores. É dar o conteúdo, né? É botar ali dentro. Porque não adianta ter só a casca do ovo e lá dentro não tem nada. É o que eu mais vejo hoje. Então, quem estudou no CIEP sabe o que eu estou falando. E quem teve filho naquela época, deixar os filhos dentro do CIEP era uma coisa maravilhosa. Né? De não ficar na rua. Muito bom, hein? A gente está chegando para o nosso final, eu queria fazer uma pergunta. Você que acompanha o surf há tanto tempo, como é que você imagina daqui a 10 anos, Pretão? O que você acha que vai acontecer com esse esporte que mudou a sua vida e que você vê mudando a vida de muitas pessoas, não em termos mundo, mas em termos dentro da comunidade do Cantagalo, Pavãozinho, e na comunidade do Arpoador, que gira ali da sua forma autônoma? Então, eu vejo o surf em 2 momentos. Eu vou enfatizar 2 situações que eu estou vendo hoje. A gente vai ter campeão mundial de surf de praia e a gente vai ter campeão mundial de surf de piscina. Eu já estou projetando isso. Grava isso aí, gente. Guarda que isso vai acontecer. E para a gente, o surf, a minha volta ali, o Arpoador, a minha vivência no dia a dia, cara, eu acho que o surf ele vai alcançar patamar, assim... Vamos dizer, o que eu posso dizer? O surf vai para a lua. Porque não tem como. Porque é uma coisa tão boa, tão natural. O bem que faz para as pessoas, eu fico triste, fico feliz, as pessoas que estão se redescobrindo através do surf. Muito bom, muito bom. Obrigada, Pretão. Finalmente, hein? Conseguiu, ó. E, ó, cuida dela dentro da água, hein, rapaz? Sai da frente que tá vindo a bebê aí, meu irmão. Sai da frente que ela tá vindo, meu irmão. Levanta o braço, levanta a cabeça, mulher. Minha terapia. Obrigada, Pretão. Muito obrigada. Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Feliz. Poder contar um pouco da nossa história dentro do esporte surf.